Ah lá, direto da Tailândia. Direto da Tailândia. Por causa do seu olho puxado. Ele acha que não tem olho puxado. Fala, irmão. Direto da quadra de tênis. Meus irmãos, a paz do Senhor. Começa de novo. Pode ir? Pode. Pode? Agora pode? Vai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegamos ao Areópago de número 6. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Hoje, completa, toda a equipe está aqui, começando pelo Bruno. Paz do Senhor, irmão. Semana passada o Bruno estava sem conexão de internet, mas mesmo assim deu a contribuição dele. Aqui comigo, como sempre, o Alexandre. Paz do Senhor a todos. Mike. A paz do Senhor a todos. E hoje nós vamos falar sobre coisas que eu não gosto no culto. Desde que eu comecei a dirigir culto, logo nas primeiras vezes, ainda na adolescência, eu sempre levei anotado para o púlpito uma programaçãozinha do culto, para a gente saber o que vai acontecer, o tempo de cada coisa, mas observo que não há esse hábito nas pessoas. Parece que quem vai dirigir culto a primeira vez até faz, depois de um tempo abandona. O hábito substitui o planejamento? Eu prefiro que leve anotado uma programação, nem que for bem básica, porque a gente não pode confiar tanto assim na nossa mente, porque a gente pode acabar esquecendo alguma coisa. Então, eu acho que uma programação da ordem do culto é muito bom. Agora, vamos consultar aqui o nosso especialista em direção de culto. Fala. No começo eu levava também. Agora não leva mais. Não levo mais. Esse obreiro relaxado de Nosso Senhor. Meu Deus do céu. Mais. Mas e aí? Não, mas assim, no começo a gente leva bastante, talvez pelo fato da gente temer em errar, temer em esquecer alguma coisa, ou leva anotado algo que você quer falar, algo que você quer fazer. E aí, com o passar do tempo, eu acho que a gente vai criando um pouco mais de experiência a esse respeito, e a gente vai conseguindo adequar melhor o culto de acordo com o que ele vai acontecendo, de acordo com o que ele vai rolando, né? Mas assim, não dispensaria a ordem do culto, você levar um papelzinho com a ordem. Mas eu acho que depois que você pega uma certa experiência assim, a gente consegue deixar um pouco de lado o papel. Considerando também que no caso das nossas igrejas nós temos sempre as mesmas participações, né? São sempre os mesmos conjuntos, então você se habitua. Exatamente. Mas o que eu mais sinto de útil nessa programação não é esquecer este ou aquele departamento, é garantir o tempo de culto, sobretudo o da mensagem. Não, eu tenho esse mesmo pensamento do pastor Guna. Eu tenho até um testemunho que eu vou contar aqui. Eu acho que se você ver esse vídeo aí, é de você mesmo que eu tô falando, tá bom? Oxi, louco, mas... Eu me lembro de uma época... O Mike chegou mal hoje. Então, foi dia da maldade. Dia da maldade. Eu estava na adolescência ainda, mas eu já participava do grupo de jovens já, né? E a gente fazia muitas atividades na igreja. E dentro das atividades que nós fazíamos era organizar o culto. Nós convidávamos os conjuntos, os líderes deixavam a gente fazer isso. Nós convidávamos os conjuntos e nós fazíamos uma programação do culto. Por exemplo, o irmão tal vai ter oportunidade, principalmente em culto de departamento da igreja. Porque às vezes a gente que é líder de algum departamento, a gente dirige o culto e dá oportunidade e a pessoa fala, não quero. Então a gente avisava com antecedência para não acontecer isso na hora do culto, porque é constrangedor para a pessoa e para quem dirige o culto também. Então a gente começou a montar as programações. Só que aí o líder convocou uma reunião, a gente fez uns 2 cultos e tal. Aí o líder convocou uma reunião, e aí o meu problema não foi nenhuma questão de tempo ou de priorizar a palavra, foi uma questão doutrinária, porque o líder disse assim para mim, se você fizer isso, você pode estar impedindo o agir do Espírito Santo na direção do culto. Então, programar o culto. Programar o culto era como se, não vamos programar o culto porque ele é dirigido pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que não preparar a mensagem. Exato, e esse mesma é o lógica. ponto, porque quando nós convidamos um pregador, às vezes nós damos o tema, um congresso é assim, com antecedência, e é algo programado. Por que não fazer a mesma coisa com a programação do culto? Todo culto. Eu sei que tem a questão litúrgica, beleza, hinos da oração, hinos da harpa, leitura da palavra, oração novamente com a igreja,
os conjuntos louvam, mas as oportunidades individuais, eu acho que elas podem ser programadas, e eu acredito que o Espírito Santo é capaz de dirigir sim a pessoa que convida alguém para ter oportunidade no culto, e da mesma forma como no decorrer do culto o Espírito Santo incomodar o dirigente do culto, o líder, a dar oportunidade para outra pessoa. Eu penso que aí a experiência da pessoa em conhecer a congregação, conhecer os seus liderados, pessoas que você pode chamar, que você tem certeza que você chamar, ela subir lá para cantar, vai subir para dar uma palavra. Você tendo um grau de conhecimento maior da sua igreja, da sua congregação, você até dispensa um pouco essa pauta que a gente faz durante o culto, né? Exatamente. Mas, assim, é interessante também, antes de começar um culto, você orar, você buscar saber da direção de Deus, quem é da vontade de Deus que ele gostaria que subisse para cantar. E Deus, às vezes, revela as coisas para a gente, assim, antes do culto começar. Né? Várias vezes, antes do culto começar, eu olhei para uma pessoa, sentindo no coração de chamar ela. Eu falei assim, se eu te chamar hoje, você canta? Isso. Ela falou, canto, pode me chamar. Mas né? isso não exclui o preparo antes do culto. Não exclui, exatamente. Esse é o ponto. Além do tempo poder ser preservado em um rascunho de culto, eu penso que isso essa prática nos levaria a algo ainda mais benéfico do que o próprio controle da programação do culto e a preservação do tempo da mensagem, que é a realização de cultos orientados a temas, a objetivos, e evidentemente que esse tema deve ser ditado pela pregação. Então aí eu já noto uma outra deficiência na maioria esmagadora das nossas igrejas, dos nossos templos. Os nossos cultos acontecem sem uma programação prévia, as pessoas que vão pregar não sabem que vão pregar, quando dão sorte, sabe de manhã que vai pregar de noite. Mas na maior parte dos casos é avisado quando chega na igreja. E todo mundo perde, porque talvez poderíamos ter, com uma semana de antecedência, o tema da mensagem divulgado, todos os conjuntos trazendo hinos que têm a ver com aquilo ali. E eu sinto um pouco de falta disso. Eu acho que quando as coisas são feitas assim, nós privilegiamos e favorecemos muito mais o agir de Deus do que na base do improviso. Eu concordo. Isso aí às vezes acontece bastante na Santa Ceia. Na Santa Ceia, geralmente, os conjuntos eles trazem músicas voltadas ao sangue, à crucificação, mas a mensagem nem sempre segue esse tema. Só que, igual você estava falando, isso seria muito benéfico para a igreja se todos os cultos tivessem essa programação com antecedência. Não é uma limitação que a gente está fazendo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo age através de nós, e não é porque a gente se preparou com antecedência que o Espírito Santo não vai agir. E a questão de temas para culto? Vocês acham que os temas eles devem ser escolhidos com que critério? Porque nós estamos falando que cultos precisam de ter temas além da Santa Ceia, né? Porque a Santa Ceia é um culto padrão de qualquer igreja, né? Mas existem outros dias do mês que podem ter cultos temáticos. E qual o critério para essas escolhas de tema? Eu fui criado numa época em que valia aquilo que a gente canta na harpa cristã, que o tema do bom pregador é a cruz. Então, culto para mim tem que ser de tema evangelístico. Esse negócio de culto da nostalgia, esses cultos retrô. Pessoal, culto retrô, meu irmão, não me desce essas coisas, não me desce. Para mim, isso é artifício de igreja que está vazia de palavra, vazia de unção. Eu não concordo, não consigo gostar dessas coisas. O que eu não gosto mesmo são certas igrejas que colocam temas que não tem nada a ver com Jesus. Exato. Tem igrejas por aí que só vivem de campanhas. E as campanhas elas fazem parte dos temas de um mês inteiro. Mês inteiro. Tem um mês específico do ano, que eu não vou falar o mês, senão você pode ganhar essa aí, você pode saber, você está falando disso, né? Mas deixa aí para você interpretar. O pai está mandando direto para todo mundo hoje. O Mike tá afiado. Hoje, cara, vocês me perdoem, viu, gente? Mas essa semana aqui, então, ó, vamos lá. Tem um mês do ano aí que eu acho que é o 13º dos pregadores itinerantes, porque você vê os mesmos, você vê os mesmos pregadores indo no mesmo evento, porém é um evento para o estado inteiro. O estado inteiro. Aí você vê, fulano de tal vai estar na sede. Agora fala que eu fiquei curioso. Precisa falar o mês? Que mês? Que é janeiro? É.
Ah, 12 dias de oração para 12 dias de vitória, ou essas janeiro, coisas. se eu falar o resto da frase, vai ficar muito na cara do que eu tô falando, né? Pode falar? É. Não, então não fala, não. Não fala. Cara, mas ó, você vê, e não são temas que são temas cristocêntricos, não tem nada a ver. É para a pessoa começar o ano dela bem, para isso, para aquilo. Bem com ela mesma, né? Exatamente. E uma vez, em um culto desse, eu ouvi um pregador falando a respeito dos seus inimigos, né? Ele pegou, eu acho que foi o texto da tentação de Jesus. Acho que foi esse texto que ele pegou. Ele não falou nada de Jesus, ele falou só do inimigo, e a ótica da maioria das pessoas que estavam lá assistindo o culto é que o inimigo dela não é o diabo. É o outro, é o próximo, é. Sim, o vizinho, o próximo. Então, assim, pessoas entram no culto lá com uma outra. Então, a escolha de temas tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem preparada. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Exatamente. Se a gente abandonar o tema central, que é Jesus Cristo, qualquer a gente pregação fora dessa, está fazendo eventos, não estamos fazendo culto. Né? Olha, por acaso, ou não, né? Ontem nós estávamos selecionando um material, uns vídeos antigos do pastor Bernardo Johnson. Aí, Bruno, nós achamos um vídeo do pastor Bernardo pregando numa convenção geral. Uma convenção geral. Ele abriu a pregação dizendo assim: hoje Jesus vai salvar a alma aqui. Numa reunião onde, em tese, só tinha pastor. Esse é o bom pregador. Esse é o tema do bom pregador. É sempre Jesus. Jesus. Não estou aqui esta noite para interpretar as palavras de outros, mas estou aqui para entregar a mensagem que Deus me entregou, para que esta convenção recebesse a mesma. Eu gostei muito do governador, do prefeito e do graças a Deus por ter um governador que acredita em Jesus Cristo. Mas agora nós vamos voltar o nosso pensamento e vamos voltar os nossos olhos para o Supremo Governador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus esta noite vai salvar almas. Sempre Jesus. Eu aprendi que a pregação, ela pode até ter um assunto, mas se ela não terminar em Jesus, ela está errada. Perfeito, Bruno. Perfeito. Irmão, você pode repetir isso para nós, por favor? Por favor. Porque hoje até o Bruno trouxe uma frase, o Mike ainda não tem a dele. Mas o Bruno trouxe uma frase hoje? Olha lá. Fala a frase, De Bruno. autoria divina? Eu aprendi que toda pregação, ela pode até ter um assunto, mas se ela não terminar em Jesus, ela está errada. Meu Deus! Ó, pai Bruno Meu Lira. Jesus! É muito forte. Não, você coloca... você Autoria coloca divina. Não, Autoria você divina, coloca pegou aspa agora lá essa aí. e fala que foi Agostinho, aí dá mais repercussão. Fala que foi Agostinho que... Pode falar que foi Aristóteles? Aristóteles, rapaz, Aristóteles, semana passada, o negócio estava de alto nível aqui, hein? Ah, eu Negócio vi tá semana de alto passada, só faltou a benção apostólica do Chicão. Não, Mas rapaz, hoje vai ter. o Chicão estava muito pastoral Não, semana eu não passada. posso dar bênção apostólica. Eu assisti, só faltou a benção dele. Tem que uma você queria coisa o quê? que eu tenho notado muito Vai lá, Chicão. nas igrejas que eu não gosto. É a terceirização do culto. Como assim? Segunda-feira, culto de um departamento. Primeiro domingo, culto de um departamento. Segundo domingo, culto de outro. Terceiro domingo, culto de outro. Quarto domingo, culto de outro. E aí a gente vê que o pastor da igreja ele acaba não dirigindo pregando, mais culto. Não dirige, não prega. Né? A influência do pastor da igreja ela está ficando muito vaga. A gente não tem mais aquele peso do pastor em falar, em chamar, em dar oportunidade, em pregar, em trazer uma palavra para a igreja. A gente vê muito a mão dos departamentos. Eu acho que essa terceirização de culto eu não gosto muito. Você falou terceirização, eu pensei que você fosse falar um outro negócio, inclusive. Eu fui convidado em uma igreja, dessa aí que o Mike citou aí. E o pastor chamou e falou assim: meu irmão, nos próximos 3 meses, são quantos domingos? São 12 domingos. 13 domingos, né? Os próximos 13 domingos,
virão aqui só pregadores de fora. O irmão aceita vir num dia desse aí? Aí eu pensei comigo, né? Mas esse irmão não vai pregar, esse pastor vai passar 90 dias sem pregar na igreja? E eu falei com ele, irmão, o senhor não é muito tempo o senhor se ausentar do púlpito? Aí ele falou assim, mas é que às vezes o visitante pode falar algumas coisas que o pastor não deve. Poxa, mas se o pastor não deve falar, o que ele está fazendo lá? Quem é que vai falar? Vai, para onde foi a falar? autoridade desse homem, não é? Exatamente. Então, rapaz, nós estamos num momento doente. Acho que assim, é legal os departamentos terem um culto, participarem, mas eu acho que a direção do culto ela não pode sair da mão do pastor. Não pode. Eu acho que mesmo que tenha lá um irmãozinho do departamento de adolescentes que está dando oportunidade, o pastor tem que estar do lado aprovando se aquela oportunidade é boa para dar ou não. Eu concordo plenamente com isso aí. Acho Bruno, que não pode faltar da autoridade do pastor. Não pode mesmo. Sua consideração final, meu irmão. Eu queria deixar uma sugestão para a semana que vem a gente conversar, que é sobre essa onda que tem, principalmente nas igrejas pentecostais, que o culto tem 2 horas, mas tem 1h50 de louvor. Exatamente. Isso é a prova da falta de organização do culto. É a prova da falta de organização. Nossa, gente, olha, e pior ainda é quando o pregador canta. Irmão, aí ele prega 10 minutos. Aí é ruim demais. Meu Deus. E fica alternando, né? Fica alternando entre no meio da palavra, sabe? Às vezes é tipo a bola, eu acho que a cabeça do pregador é uma bola onde tem um sorteio de bingo. Agora que cair ali. Qual é o personagem bíblico que o pessoal mais coloca aí na boca dele? Paulo e Silas. Ah, verdade. O que Paulo e Silas devia estar cantando esse hino, irmão? Emenda, aqueles hinos de vitória, de vingança. É porque é um nome de dupla, né? É horrível, horrível. Então, semana que vem nós vamos falar sobre... Acho que a gente pode dar continuidade a esse assunto semana que vem. Podemos falar então, continuando sobre essa sugestão do Bruno. É isso? Porque tem muita coisa assim Culto que sem acontece palavra. que a gente não... Nossa, rapaz. Muito bem. Espera, hein? Irmão, mas vai poder contar caso, testemunho, essas coisas assim? Fala, não, né? Melhor não, né? Melhor deixar. Meus irmãos, então até semana que vem, quando vamos falar sobre culto sem pregação, culto sem palavra. Até lá então. Bruno, Deus te abençoe. Amém. Paz, Senhor. Mike. Deus abençoe a todos. Pastor Alexandre, despede o povo em paz, irmão. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Não, capricha nessa bênção. E a benção? Meus irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Você foi Nel agora, hein? Coloca um copo de água em cima da TV. Até mais, meus irmãos.